Estimados internautas, saudações. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, Chá de Coaching e Liderança. Programa este que vai ao ar todos os sábados pelas 14 horas. Este programa que sai em formato de podcast é um espaço em que nós atraímos líderes que se destacam nas várias esferas da atividade econômica para, na primeira pessoa, virem transmitir as suas lições de liderança, deixando conhecer quais são os conhecimentos que obtiveram, o saber teórico que adquiriram ao longo do tempo, que ferramentas, habilidades ou saber fazer desenvolveram para complementar este conhecimento teórico e que atitudes comportamentais, saber ser e estar, é que forjaram para acomodar este conhecimento que os transformou no seu caráter. É nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes que sejam conscientes do papel que exercem para uma sociedade como um todo enquanto líderes, que sejam responsáveis com as causas que carregam e também que sejam empáticos uns com os outros e também empáticos com os seus liderados. A metodologia que nós seguimos neste programa é inspirada no modelo de gestão por competências CHA. C, denominativo de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Para o dia 2 temos como líder convidado Nélio Zunguza. Ele que é coordenador geral da Associação de Estudantes Finalistas Universitários de Moçambique e é fundador e PCA da Associação Jovem de Sucesso. Nélio Zunguza, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado Antônio. Obrigado pelo convite e feliz sábado a todos os internautas que nos acompanham. Obrigado. Então, Nélio, como ponto de partida, gostávamos de compreender onde que começou este bichinho de coordenação ou motivação, automotivação e depois motivação aos outros. Em que momento é que começou a despontar estes comportamentos, estas atitudes que as pessoas reconheceram em si, alguém que transmite alguma confiança e começaram a dar ouvidos e a seguirem a seguir os seus passos? Muito obrigado. Tudo começa lá pela base. Algumas coisas contribuem para que este começo seja como ele é. Com alguma infelicidade, eu sou órfão de pai e mãe. E embora eu tenha tido uma família que me acolheu e me deu tudo, nunca me faltou nada que pudesse ser necessário para que eu pudesse crescer, mas eu sempre cresci na ideia de que eu tinha que honrar o nome do meu pai, o nome da minha mãe. E fazer coisas que, se eles estivessem vivos, estariam satisfeitos. Porque eu entendia que sem meu pai, sem minha mãe, teoricamente eu estava sem um leito paternal para poder crescer, para poder me engajar. Mas com alguma felicidade tive os meus tios que me criaram e me criaram como um filho. E que eu sou filho deles, mas nesse processo eu acabei já desenvolvendo algum tipo de atitudes que me levavam a querer um posicionamento um pouco além daquilo que era a minha meta. Buscava sempre ler um parágrafo a mais daquilo que eu devia ler. E eu fui fazendo as coisas. Eu cresci no meio rural. Lá um dos desafios é aprender a falar a língua portuguesa. E eu ia me desafiando, ia errando, ia fazendo as coisas. E a maior parte da minha família vivia toda na cidade. Eu recordo ter uma expressão familiar que usam muito na minha família hoje, quando querem tirar sarro de mim, dizem: tia, lava comer a nhama, como quem diz, tia.
peço comida, peço carne. E dizem que eu falei isso numa cerimônia familiar, porque eu queria falar português com aquela minha família que vinha da cidade para eu falar português com eles, e eu falava comer, eu sei que é comer, e aquilo eu não sabia o que era, mas sei que é nhama, então eu juntei e fui fazendo as coisas, mas foi na base de eu não ter medo. E errei, tudo bem, vão me ensinar como tenho que fazer, mas fiz. Esse é o importante. E logo cedo eu fui me engajando na escola, quando vinham aquelas visitas de alta patência, de administração, organizações não governamentais. Eu era aquele menino que contava histórias, falava poesias, fazia poesia falada para receber as visitas. E já logo no início, a nível da ZIP, já me levavam para algumas viagens em alguns postos para receber grandes individualidades, quando queriam uma criança ali para ler a mensagem, para fazer isto. Então ia fazendo aquilo, e interessante que quem ia me ensinando essas coisas era a minha avó, a mãe da minha mãe, que já partiu, mas que ela nem falava português, mas que ela me ensinava essas coisas, histórias, e o português tem que falar assim. Eu ia lendo, ia a machamba, voltava, ia para a escola, quando voltava tinha que ler com chipef. Chipef é um tipo de sistema de iluminação que usa petróleo e trapos, em que vão queimando o trapo com petróleo umedecido. E às vezes vela e tudo mais, porque é uma zona sem eletrificação convencional como esta que temos. Então fui fazendo as coisas, fui me desafiando, fui crescendo. Depois tive que ir estudar numa zona em que distava 4,5 km da minha casa. Tinha que ir e voltar todos os dias para fazer a 6ª e 7ª classe. Lá eu conheci o Parlamento Infantil, eu conheci algumas ações também de engajamento de combate ao HIV/SIDA e drogas, e fui liderando pequenos movimentos na escola, isso em 2006, e fui desenvolvendo isso. E nos finais de 2006 eu fui eleito presidente, minha primeira posição de liderança, fui eleito presidente do Parlamento Infantil a nível do posto administrativo de Xonguen, hoje distrito. Na época era posto administrativo de Xonguen. Fui lá, fiz o meu mandato, que acho que era mandato de 1 ano. Em 2007 terminou, e eu também segui, já fui viver na cidade onde fui me formar. E recordo que lá ensaiamos com alguns, era uma escola básica média, no Instituto Industrial, comecei a 7 de setembro, onde fiz contabilidade. Ensaiamos a criação de uma associação de estudantes técnicos a nível da província. Tínhamos ali um núcleo nosso, íamos fazendo esses trabalhos, eu ia fazendo trabalhos na biblioteca com os bibliotecários, e em contrapartida me davam livros para eu levar para casa para ler. Então eu lia, tinha confiança na biblioteca, os outros meninos só podiam ler ali, eu podia levar porque eu era colaborador, entre aspas, arrumava a biblioteca, ligava o computador, fazia a catalogação dos livros. Então eu ia liderando essas pequenitas coisas. Nessa mesma altura ia fazendo trabalho na Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza. Fazia alguns programas mirim com alguns companheiros e companheiras, com algumas jovens como Wilma Langa, e outras jovens lá da minha zona, da minha época, com os quais cresci. E íamos fazendo um programinha ali, um programinha lá, íamos gravando aqui, íamos gravando lá, fazíamos as coisas. Eu ia aprendendo neste processo. Depois entrei numa jornada de querer ser padre. E pura e simplesmente eu disse aos meus amigos, os meninos, alguns que eu referi aqui, que eu queria ser padre. Não queria saber de mais nada, eu queria ser padre. E fui seguindo a preparação prévia e tudo mais. No meio disso eu entendi que eu tinha que servir. Mas o meu serviço não era no altar, era mesmo fora. E em 2013... alguns podem até pensar que estão nos ouvir que não, acho que provou coisas do mundo. Não, mesmo sem provar nenhuma coisa do mundo, que isso aconteceu muito mais tarde, eu disse não é isso. Já mudei, não é isso que eu quero. Eu quero ser militar. E fui me aplicando para a Academia Militar, sem sucesso, não admiti. E a segunda visão que eu tinha, eu sou de uma família de produtores agrários, machambeiros. Eu cresci na base disso, produção animal e agrícola.
E eu disse, não, vou fazer economia agrária, porque eu já tinha bases de economia que tive na contabilidade, tinha bases de agricultura que tive na família. Então, eu podia casar as duas coisas. Então, fui estudar no SPG em Lyon. Nessa altura já fazia teatro ainda na escola técnica, fui reforçar a minha carreira de teatro lá no instituto e fui fazendo isto. E em 2015 já começo a fazer um pouco de liderança, relativamente um pouco profissionalizante. Me engajo já na associação de estudantes local, lá na escola, e sou eleito uma espécie de deputado. Temos lá o conselho universitário, que é representado por todos os órgãos da instituição. E fiz a minha primeira campanha eleitoral em 2015. Em que fui eleito lá o membro do Conselho de Representantes para uma vaga com 3 candidatos. Consegui do meu para o segundo havia uma diferença de 54 votos. Então fui eleito ali, ia me engajando e tudo mais, cobri as coisas na associação, fui liderando processos. Acho que foi lá onde eu mais cresci, mais gerei, mais aprendi, com pessoas incríveis, jovens bastante espetaculares que foram me ensinando uma e outra coisa. E no mesmo 2015 conheci a IFUM, porque a IFUM é uma plataforma que trabalha com estudantes finalistas e recém-formados de várias instituições. Uma das formas de fazer isso é através das associações internas de cada instituição de ensino superior. Então fui participar de uma reunião em representação da minha associação, lá do SPG. Fui ouvindo essas coisas e tudo mais, eu comecei a me engajar. No ano seguinte concorri para um estágio que eles dão, que nós damos agora, né? Anualmente para jovens de um distrito. Chumbei e disseram que não, porque eu não podia ir para lá, eu não reunia requisitos. E fui me preparando, mas ao invés de me afastar da associação, eu fui entrando nos processos, queria saber como é que podemos ter um núcleo lá no SPG, como é que podemos trazer essa oportunidade para aqueles que estão preparados no SPG e tudo mais. E resultado disso, naquela edição, o SPG esteve em maior número, em termos de jovens que participaram do programa, que foram ao distrito, tanto na província como fora. E fomos continuando a fazer o trabalho. E em 2016 fui eleito presidente do Conselho Fiscal da IFUM a nível da província. Fui fazendo ali acompanhamento e tal. E em 2017 terminava o mandato do coordenador provincial que eu encontrei. Por que não? Se der certo, deu. Se não der, valeu a experiência. Aí concorri e consegui ser eleito numa lista de eram 2 ou 3 candidatos, 2 candidatos. Consegui ser eleito e passei. Fui assumindo já a IFUM a nível da província de Gaza. Fomos fazendo as coisas, fomos buscando o valor estatutário da associação, que é nutrir jovens finalistas recém-formados em competências e habilidades e atitudes para sobreviver depois da formação. A IFUM funciona como uma ponte em que o estudante está aqui na universidade, ele vai tirando o 18, o 19, o 14, o 12, mas existe um vazio, o Antônio bem sabe, entre a universidade e a vida real. Então a IFUM é como se fosse esta tábua que vai lhe dizer, olha, a vida real não é o que você pensa. A vida real é isto, mas não te preocupes, tem esta saída, podes procurar uma bolsa procura-se assim para fazer um mestrado, podes procurar fundos para empreender, procura-se assim, podes trabalhar nisto, podes fazer voluntariado na Antônio Sendai, então faz-se assim, o Antônio é este, a gente marca ali consigo ali, se ele gostar das suas habilidades, você vai fazendo voluntariado, vai aprendendo como se faz jornalismo, como se é líder, vai aprendendo essas valências que vão te ajudar na sua vida depois. Então, a IFUM acaba funcionando como um espaço transitório, em que as pessoas desenvolvem coisas para crescerem e desenvolvem coisas para os outros crescerem. E isso nos leva a ter 2 tipos de membros. Temos membros ordinários ativos. Os membros ordinários são aqueles que desejam ser membros, vão se aplicando, vão se beneficiando dos direitos e deveres, mas só por isso. E os membros ordinários ativos são aqueles que dizem, ok, eu me aplico, eu quero beneficiar dos deveres e dos direitos, mas além disso, eu quero contribuir.
Eu quero liderar uma iniciativa. Eu quero saber como se faz uma iniciativa. Eu quero saber como... Quero ensinar... Eu sei como se faz. Eu quero ensinar aos outros como é que é. Então a gente trabalha com isto a nível nacional. A nível de todo o país. E neste processo, nesses 2 anos, podemos ter com alguma fé e certeza que já conseguimos engajar pouco perto de 3.000 jovens nesses 2 anos de mandato em que nós estamos. Aqui dentro da iPhone, isto sem contar com os outros, porque a iPhone tem 17 anos de existência, então sem contar com os 15 anos, esses nossos pequenos 2 anos que estamos direto ou indiretamente, já conseguimos engajar 3.000 jovens, mais 3.000 jovens, de norte a sul, de este a oeste. E este número acabou sendo baixo dadas as realidades que nós tínhamos, né? Entramos num período que estava a Covid, os ataques em Cabo Delgado, e nós não olhamos para a Covid como um problema, olhamos como um desafio que temos que nos engajar. Como é que nós desenvolvemos soluções? Nós olhamos para os conflitos como forma de... Olha, se temos o Antônio que estudou psicologia, como é que ele pode contribuir para ajudar a recuperar aquelas crianças, aquelas mulheres que estiveram expostas? Porque o Antônio é um psicólogo formado. Ele, infelizmente, não tem, se calhar, um emprego agora, mas ele tem habilidades, tem conhecimentos. Então, como ele põe esses conhecimentos à prática? Porque a nossa visão não é fazer parte dos problemas. É encontrar os problemas e fazer parte da solução. E muitas das vezes a solução consiste em levantar e vir ter com o Antônio e dizer: Antônio, muitos jovens não sabem liderar. Você sabe liderar, você tem alguma experiência, você conhece líder. Que tal casarmos esses jovens com sua experiência e seu conhecimento e pomos eles a desenvolverem essas habilidades para que possam também nutrir os outros, serem embaixadores. Certo. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa visão. E é esta causa que predispus-me a servir. E ainda lá na base eu olhava, na época, quando entrei, eu disse um dia, numa visita do coordenador-geral, na época, à província de Gaza, disse um dia, eu serei coordenador-geral. Então os meus amigos começaram a rir-me. Eu disse: graças a Deus, esse sonho é real. Se tens um sonho, os seus amigos riem-se de si, avança. O sonho é real. Vai realizar. Então eu disse: vou ser. E acabei me esquecendo disto. Quando fui eleito em 2020, foi um pouco antes do meu aniversário. No dia do meu aniversário, um amigo me liga e diz: poxa, Nélio, parabéns. Eu disse: muito obrigado. Meu aniversário. Eu disse: além disso, parabéns porque você realizou o que falou. Lembra que você já falou isto? Eu. Sim, estávamos numa atividade assim, você falou isto. Eu disse: ok. Sim. Já estás aí, já és. Faça então valer a pena. Então, fomos tentando fazer essas coisas e nesse trajeto houve momentos difíceis. Houve momentos que deu vontade de largar tudo, seguir a família, seguir a minha vida pessoal e me esquecer disso. Mas também houve momentos em que eu disse: valeu a pena. Sabe, a melhor coisa é um jovem aparecer e dizer: sabe, Nélio, a oportunidade X que você me deu, eu fiz isto, fiz aquilo. Hoje eu sou isto. Esse é o melhor salário que eu recebo. A gente faz voluntariado, não recebe nada pelo que a gente faz. E o melhor ganho é poder alguém dizer: Nélio, hoje eu estou no país X porque você me deu uma oportunidade para começar a fazer isto. Porque você me ensinou isto. Porque você acreditou em mim. Muitas das vezes, nós jovens, até para mim, em algum momento eu preciso que alguém venha e diga: Nélio, tu podes. Não consigo. Não, Nélio, tu podes. Vai lá, vai fazer. Então, é este processo que eu tenho que fazer com os jovens com que eu trabalho. E esperar que eles façam também com os outros jovens que não estão ali no nosso meio como ativos, mas têm essa preocupação, têm essa necessidade. E não acertamos em tudo neste processo. Mas lutamos. É só imaginar um jovem da província de Gaza, da zona rural. Eu vivi a maior parte da minha vida, nos meus 29 anos de vida, eu passei se calhar 15 ou 16 no meio rural. E depois começar a viver na cidade. Mas não é na cidade, é na cidade capital.
foi e ainda é, entre aspas, um pouco difícil para mim. Foi e ainda é um pouco difícil para mim ter que fazer essas ginásticas, subir chapa daqui para lá. E às vezes tenho uma reunião ali, tenho que chegar lá suado. E depois tenho que meter, se calhar, rolão na pasta para poder chegar ali, passar para não incomodar a pessoa com quem vamos reunir. É um processo muito, muito complicado. Mas na época eu tinha me perguntado, existe um jovem que saiu da província, exatamente da província, para liderar uma organização de nível nacional? Eu procurei saber, procurei ver. Se existia naquela altura, eu não sei. Mas o feedback que eu tive é que não. Existiam jovens que tinham emigrado da província por outras razões e acabaram assumindo posições na capital. Mas alguém que saiu da província especificamente para fazer isto não existia até aquela altura. Eu disse, eu vou ser o primeiro. Vou ser o primeiro jovem a sair de Gaza para Maputo para fazer algo assim. E se eu achar que no fim eu tenho que voltar para casa, formo as minhas pastas voltar. Se houverem oportunidades no Maputo, vou capitalizar e vou desenvolver a minha vida, mas eu vou fazer isto. Graças a Deus hoje já tem vários exemplos na política, em outras arenas, de jovens que saem exatamente da província só especificamente por causa de uma missão nacional. Mas com muita felicidade digo que foi um dos primeiros, se não o primeiro jovem a fazer isto. Mas teve um preço muito alto. E fui me desafiando, fui sofrendo com isto. Então, se calhar, despenderia esses 15 a 20 minutos para explicar mais ou menos como é que isto começou e aonde eu estou. Para onde eu vou, eu não sei. Eu só sei que, enquanto a vontade de servir continuar, irei fazer. Irei perder noites, irei perder momentos. Um dos momentos mais difíceis que eu perdi foi perder minha parceira por ela dizer que, olha, tem duas coisas que não estão a bater. O iPhone ou é ela. E eu olhei para trás e disse, sabe, já amo-te muito, mas queria que tu fizesses parte disto. Como tu não consegues te enxergar nisto, eu não posso largar isto. É que é uma coisa além de Nélio. São pessoas envolvidas. Agora, se puderes vir comigo, conhecer este mundo e eu vir conhecer o seu, aí avançamos juntos e construímos uma família, um projeto de vida. Esse é um preço que quem decide enverdar por este caminho tem. Fora os inimigos públicos e outras questões, mas tem um preço social, pessoal muito alto. Tem um preço familiar muito alto. E muitas das vezes as pessoas olham para si, eu estou aqui hoje no podcast, vai aparecer durante o momento que estiver na rede, e dizem, cara, sim, no sábado eu vi Nélio com o Antônio. O Antônio é um fulano bem posicionado. Você é amigo do Nélio, então o Nélio também é bem posicionado. Às vezes o Nélio caminhou para chegar ao local do podcast. Às vezes o Nélio fez algum sacrifício para chegar lá, mas as pessoas olham para nós e pensam que não, porque aparece ali, porque aparece lá, tem alguma coisa. Sim, tem a vontade de servir. E vai amealhando aos poucos, construindo a sua vida. E este processo que a gente tem que seguir. Um amigo meu bastante visionário nessas coisas de liderança, e assim, ele sempre diz-me, olha, Nélio, tu só tens que ter vontade. E lutar pela tua vontade. Porque às vezes vontade só não basta, mas tens que lutar. Pegar na tua vontade e colocar como foco. Lutar. Tu vais conseguir. Porque as pessoas existem, as coisas existem. O teu papel tem que ser liderar essa conexão. Gerir esta conexão. Formar equipes. Realizar sonhos. Mas tu tens que ter vontade. Não, é assim, é necessário ter dinheiro, porque você... Não, Nélio, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só tens que ter vontade. E eu diria às pessoas que estão nos acompanhar, quer abraçar uma causa, olhe, abrace, leia, investigue, escute, busque um mentor para te ensinar, porque é importante também ter um mentor para evitar cometer os erros que os outros cometeram. E cometer os seus novos erros, que vai ser mentor do outro jovem, de outra pessoa que há de vir para não cometer os mesmos erros, porque o ciclo de erros infelizmente não acaba.
e ir atrás. Não existe magia africana para isto. Não existe milagre. Milagre é a conjugação de trabalhos, esforços, estar no local exato, no momento certo. Então, é um pouco disto que a gente faz, que a gente luta para fazer e que a gente busca aprender todos os dias. E eu estou aqui na fé de que é de sair com um aprendizado diferenciado e vou aprendendo cada dia que passa. Mas é esta luta que a gente faz, que parece impossível, mas estamos aqui. Muito bem. Qual é o propósito de vida do Nélio enquanto um líder? Servir. Servir. Enquanto eu não me aposentar, minha vontade vai ser sempre servir. Qual é o estilo, escola, modelo de liderança e em que nível de evolução enquanto líder se encontra? Complicada essa pergunta, né? Não existe um modelo de liderança específico, único, em que eu possa dizer Nélio é completamente isto, Nélio é completamente democrático, Nélio é completamente isto. A liderança é circunstancial. Mas eu tendo a ser mais democrata. Sempre que puder. Mas existem momentos que temos que ser autoritários. Temos que cortar a visão democrática. Existem momentos que temos que ser democráticos. Existem momentos que é importante ouvir o que os outros pensam para levar o barco além. E depois de ouvir, aqui na sala estamos nós dois e a sua equipe. Vamos cada um falando. O Antônio tem a sua visão, a sua equipe, cada um deles tem a sua visão. E depois? E aí onde se calhar temos que dizer, ok, tá bem. Conjugando esta parte da ideia do Antônio, deste, daquele, do outro, a decisão final é esta. Então acaba nos fazendo um pouco autoritário. Então, mas eu sou um pouco mais democrático, embora o procedimento democrático exija que as pessoas, a equipe e os beneficiários das nossas ações estejam preparadas para isso, para participar. Porque democracia não é só dizer eu quero que esta sala mude para branco. Não. Quais são os procedimentos para que isso aconteça? Então, temos que olhar para a nossa realidade, olhar para o contexto e ver. É melhor que essa sala continue? É melhor que mude? Ok, vai mudar. E quais são os processos de mudança? E dar a sua opinião assim, participar assim, mas com conhecimento de causa, saber quanto é que é o pano, quanto é que é a tinta, a madeira, a mão de obra e tudo mais, de ver na nossa realidade. Temos condições para fazer isso? Não, não temos. Então vamos manter a sala, vamos só mudar a posição das cadeiras, ao invés de ficar assim, a televisão vai ficar ali, colar e vamos ter um novo cenário. Então, é um desafio que muitos de nós jovens ainda não estamos prontos para participar. E não queremos participar. Não sei se não queremos ou não nos ensinaram. Não sei, se calhar o Antônio como líder possa nos dar uma visão importante, porque é importante participar. E o tipo de líder mesmo para a nossa nação e nossas instituições que nós tivermos é em função do nível de participação. Acredito que o Antônio chegou aqui e disse, não, eu quero que as coisas sejam só assim da minha forma. Foi ouvindo sua equipe e tudo mais. Mas se eles deram opinião, é que eles estavam prontos para participar. Então, eu acho, né? Não seria preciso, acho que eu sou se calhar, democrático, às vezes autoritário, às vezes democrático, mas muito mais tempo democrático. Muito mais de ouvir minha equipe e depois sugerir. Porque eu também estou a aprender. Não é que eu fiz uma escola ou sou formado nisto. Mesmo os formados dizem, não sei se é política, mas dizem que aprendem todos os dias. Imagina eu que na escola não fui. Então, eu acho que sou um pouco democrático, mas circunstancial. E escola, linha. Eu gosto muito de Samora Machel. E busco ideais daquilo que a gente sabe. Porque quem pode me dizer, não, tu não conheceste Samora. Samora tinha esta e aquela parte daquilo que eu sei.
é muito importante. Existe uma frase que ele disse que me guia bastante. Diz: aqui trava-se um combate. É duro, mas temos que vencer. E é isso que eu tento fazer. Muito bem. Excelente. O que eu iria perguntar de seguida, um pouco muito ligado com o que esteve agora aqui a explanarmos. Como é que aprendeu a gerir pessoa? Naturalmente, gerir pessoa é diferente de gerir coisas, né? Qual foi o campo, o momento, a experiência, ou o momento de vida que mais aprendeu a lidar com pessoas, a gerir pessoa, a lidar com equipes, gerir equipes? Foi no SPG, em Leonde. Depois da minha eleição para senador no conselho, a nossa associação, o nosso presidente na época, ele estava no estágio profissionalizante, é um estágio que dão na universidade. E ficou-se num período de vazio, entre aspas. E a única pessoa que tinha qualquer coisa relacionada com a associação, naquela época, era eu. Eu não era presidente, nunca fui presidente da Associação de Estudantes no SPG. Algumas pessoas até pensam isso, mas nunca fui. Mas acabei ficando uma espécie de um chanceler. Que tive que pegar a associação no estágio em que estava, e aquilo foi em julho ou agosto, já não me recordo. E tive que pegar pessoas que eu não conhecia, eu nem sabia como se faz trabalhar com pessoas. Eu não tinha ideia de nada. Para mim era estudar, levar o prêmio de melhor estudante para casa cada ano. Entregar meus tios era o suficiente para mim. Exatamente. Sim. Eu também já contava na minha cabeça que já tive experiências suficientes no passado, então só quero estudar, apanhar um bom emprego, torar uma boa mola, como dizemos, e ir para lá. Mas lá eu aprendi que não era isso. Ainda não tinha chegado, nem sequer na ponta do iceberg. E eu tive que gerir pessoas, eu tive que fazer um evento de nível provincial, mobilizando todas as universidades que tinham em Gaza para celebrar o Dia Internacional dos Estudantes. Naquele ano, com camisetas, com atividades e tudo. Depois daquela atividade, eu disse para mim, minha parceira na época, disse: foi bom, mas termina aqui mesmo. Fui ter com a direção, na época o diretor-geral, e disse ao diretor: obrigado, já puxamos a associação até aqui, temos que fazer a assembleia para eleger-se o novo presidente. Ah, sim. Crie-se uma comissão eleitoral, eu não posso fazer parte. E como eu estava lá, eu criava as leis. Cometi às vezes o erro de criar leis só que me interessassem a mim. Não, vamos fazer isto e tudo mais. Criou-se uma comissão, as pessoas não estavam todas elas preparadas. No final do dia disseram: não, tens que te juntar com os colegas da comissão e fazer eleições. Só que, tá bem. Brinquei na época, eu disse: tem CNE, STAI, eu serei CNE. Eles são STAI, vão fazer tudo. Fomos fazendo as eleições, elegemos o presidente, com todo o processo democrático. Aquilo começou às 6, terminou às 23. Já tínhamos o presidente eleito, fomos branco. Aleluia, acabou. Definitivamente já tem presidente. Só vou às sessões, discutir os assuntos, fazer as escutações ao presidente para levar os assuntos às sessões do Conselho Universitário, Conselho de Representantes, assim que chama, e já está. Não foi assim. Eu tive que também me juntar com a equipe. Trabalhar com a equipe, noites perdidas, às vezes pessoas zangadas, às vezes pessimistas, às vezes nervosinhos. Eu fui um pouco tímido, sempre fui bom para falar coisas que eu pensava, mas às vezes algumas coisas eu me reservava. Meus amigos de infância sabem disso, eu sempre era brincalhão, mas aquele tipo de pessoa que fala muito, mas não fala nada. Sempre muito reservado. Eu tive que aprender a comunicar-me. Tive que aprender a tomar decisão. Eu tive que começar a ler, fui procurar os John Maxwell, as 21 leis. Isso foi no ISPG? No ISPG. Okay. Eu acho que em Leonde foi uma pessoa, para Xaxai voltou uma outra. Uma pessoa que não tem medo de desafios, uma pessoa que acredita no impossível, um louco, que acha que tudo é possível, que acredita naquelas frases motivacionais. Exatamente. Sim. Então, o SPG foi o ápice. E saí de lá diferente.
com uma outra visão. Sem medo de enfrentar governantes, sem medo de enfrentar dirigentes. Havendo problema, comecei a desenvolver pequenos tiques, né? De diplomacia, ter que manter a calma, esquecer um pouco de ser nervosinho, ficar calmo. Quando te estressar um colega, relaxar. Foi nisso peguei que pela primeira vez eu cometi um erro de equipe e eu tomei a ousadia e a coragem de chamar as pessoas e eu disse: companheiros, no dia X, na coisa X, eu, Nélio, errei. Não é isso que tinha que ser. Peço desculpas. Acho que foi o dia que eu transformei minha vida. Assumir o erro. E as pessoas, elas só querem sentir que são reconhecidas, só querem sentir que são parte da coisa, e as pessoas, elas só querem sentir que quando tu erraste, reconheces o erro. Não é o fato de estar aqui e eles aqui, que quando erras, não reconheces. Da mesma forma, quando eles erram, repreendes, mostras o caminho. Quando tu erras, senta com eles. Diz: colegas, errei. É difícil, eu sei, mas depois de dizer isto é libertador. E o aconchego que eles dão: não, Nélio, calma, não te preocupe. Nós também estamos a pensar nesta solução, nesta e naquela. Que tal fazermos assim? Ah, sim. Mas que tal? Funciona. Vamos lá experimentar juntos. Vamos lá fazer juntos. Mas o saber dizer errei. Parabéns, fizeste bem. Estás num bom caminho. Não foi o melhor. Erraste aqui. Faça assim. E saber chamar a pessoa para o gabinete. Chamar a atenção. E encontrar ela em público e dizer: esta atividade não seria possível sem o Antônio. E depois, se for necessário chamar a atenção, lhe chamar ao gabinete para Antônio. Naquele dia chegaste às 9h30, mas nós tínhamos marcado 7 horas. Acabamos perdendo este apoio porque a pessoa acabou seguindo com o apoio. Da próxima, melhor, que não é o correto. Temos que respeitar a hora. Seja ver o impacto que tivemos. Isso no privado. Mas exaltá-lo em público. Muito bem. Como é que, na sua experiência pessoal, no trato para com as pessoas, no processo de interação, liderança com as pessoas, olhando para as suas características naturais, que é um indivíduo de uma estatura elevada, para não causar aquela intimidação, sobretudo quando está a lidar com liderados, já por função, por posição, são inferiores, eventualmente também em termos de altura também são inferiores. Como é que o Nélio, sendo um líder que serve, diz que a sua missão é servir, como é que se comporta ou como é que se posiciona em posição de servir, passo a repetição, para que não passe, não crie uma barreira, para que a questão de diferenças fisionômicas não criem uma barreira. O apóstolo Paulo já dizia que ele faz pequenino. E essa questão de fazer-se pequenino, como é que na sua experiência pessoal faz? Estou a aprender, é um processo que eu estou a aprender. Ainda mais porque na infância meus amigos gozavam muito com a minha altura. Tive a felicidade na minha zona ter um amigo quase de estatura física similar, mas a mim incomodava aquilo. Gigante! Em Xangana existe uma expressão que dizem mulherane, porque não sei o que. E eu era mais alto, magrinho e de cabeça grande. Minha cabeça é grande, talvez agora que eu esteja a desenvolver eu não esteja a ficar visível. Mas aquilo parecia bullying para mim. E eu tive que começar a aceitar essas coisas. Eu pensava, por exemplo, que as meninas não iam gostar de mim porque eu sou gigante, sou magrinho e tenho cabeça grande e tudo mais. Então, fui buscando o processo de aceitação. Então, quando as pessoas diziam gigante, eu e de cabeça grande. Depois diziam, uma cabeça e magrinho. Então, eu já fazia parte da brincadeira e fui convivendo com a minha altura. E quando já no contexto de liderança, uma das coisas que eu faço parece até irrisório, mas eu sempre evito tirar foto à frente.
E se tiro à frente, estou de cócoras ou sentado. E coloco todas as pessoas que estão comigo confortáveis. Busco tentar fazer isto. Quando eu estou a falar com as pessoas, os meus colegas, ou estamos numa atividade, eu sempre evito, quando posso, falar com uma proximidade relativa. Sempre tento estar distante. Assim não ameaço a pessoa. Assim não assusto a pessoa. E sempre que posso, dou orientações ou discutimos ideias, eu sentado. E chego, por exemplo, agora podemos seguir juntos ao meu escritório ou me encontrar lá no escritório. Hoje eu chegar a lhe encontrar, vão fazer apresentações, eu sempre me apresento como membro da EFUN. Eu pessoalmente sempre me apresento simplesmente como membro da EFUN. Essa é a única certeza que eu tenho, que será permanente. Eu sou eternamente membro. Então, meus colegas dizem, não, eu não sou chefe. Eu disse, mas quem é esse aí? Às vezes brinco com ele. Esse chefe está onde? Mostra-me lá, também quero lhe conhecer. Não, então dizem a pessoa, não, ele gosta assim mesmo, mas ele é o nosso chefe. Não, eu sou membro da EFUN, eu sou Nélio e simplesmente assim faço questão de chamar-me de Nélio e tento sempre buscar que tenhamos um ambiente amigável. Entre nós jovens, às vezes é difícil separar os momentos. Mas às vezes a gente tenta criar esses ambientes, mesmo para quebrar essas barreiras. Porque eu, de cara fechada, gigante de cabeça grande, no meio das pessoas, vão ter medo de mim. E sequer vão tirar o que eles pensam. Uma coisa que eu gostei quando cheguei aqui nesse espaço em que estamos, fui ouvir que está-se a jogar bilhares. Então eu perguntei, essa empresa faz o quê? Essa empresa de comunicação. Eu disse, ok, interessante. Então as pessoas têm que estar à vontade. As pessoas têm que estar à vontade. A gente faz festas nos finais do mês, sociais internos, em que lá, quando entramos, eu sempre digo a eles, não existe nenhum coordenador geral aqui. Existe Nélio, existe Flano, existe José, existe o Antônio, mas nenhum coordenador geral está aqui. Então vamos brincar. Então são essas técnicas que estou a aprender, creio que vou aprender outras melhores, mas são essas técnicas que eu tento implementar para não afastar muito as pessoas. Certo. Sim. Um ou dois livros que mais lhe transformaram, impactaram até hoje? Um ou dois livros. Bem, o livro-chave que me deu uma outra visão, primeiro foi a Bíblia. Foi a Bíblia que mudou-me muito. Tem partes da Bíblia que me fizeram ver a vida de outra forma. Uma parte que, quando estou em angústia, eu enfoco muito o livro de Samuel, um pouco de Reis, os Provérbios. São partes da Bíblia que me cativam muito. As Escrituras de São Paulo, ao Timóteo, aos Gálatas. São partes da Bíblia que mexem um pouco comigo. O Evangelho também, de São Marcos. Mas os livros do Antigo Testamento, alguns deles me ofereceram uma outra visão das coisas. E se calhar os livros normais não, se calhar os livros corriqueiros, assim. As 21 Leis de Liderança de Maxwell. Até hoje digo que não sei ler aquele livro, mas leio sempre que eu posso. A Arte da Guerra. Sun Tzu. O Segredo. A Lei da Atração. Eu tenho um canal de aprendizagem mais auditivo-visual. E se for a entrar no meu YouTube, vai encontrar audiolivros. Eu escuto muito audiolivros, vejo muito filmes, documentários de livros e aprendo muito, muito com eles. E existe também um livro recente que eu li e terminei com muito gosto. Não é porque é de meu amigo, mas O Empreender e Transformar, de Assina Muji. Gostei muito do livro porque desce a nossa realidade. É tipo como fazer caril. Tomate, caldo bene, mas não sei o quê. Coisas que eu sei onde estão. Sim. Coisas que eu sei onde estão. Então, mas a Bíblia me mostrou uma outra visão. Me fez acreditar. A figura bíblica que me move
mesmo, de verdade, em parte. Há partes dessa figura que não foram abonatórias, mas que me move. O Rei Davi. Principalmente na cena em que do nada ele acha que pode abater Golias. Então, para mim, a vida é isso. Do nada eu posso ser secretário-geral das Nações Unidas. Você está maluco? Você nem é funcionário de lá. Sim, eu posso ser. Então, é um pouco desta visão que eu tenho. E eu vou sustentando esta visão com os Sansus, com os Maxwells, e por aí em diante. Sete formas de pessoas altamente eficazes, 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Um livro que eu também recomendaria. Mas são livros que vão um pouco aqui, um pouco lá, um pouco isto, um pouco aquilo. E o outro livro-chave, 2 nacionais, que tem a ver com história-chave nos países que eu aprecio e tenho lido com frequência. Lutar por Moçambique, de Eduardo Mondlane. Um Homem, Uma Causa, de Lucas Barnabé Nkomo, que fala um pouco de Urias Simango. São livros que me ofereceram outra visão. Exatamente. Sim. 2 lados da mesma história. Muito bem. Sim. Quais são os principais desafios para a transformação dos jovens moçambicanos, olhando para a futura geração de líderes que já são líderes ao seu nível, mas que estão em processo de desnatação? Falávamos um pouco em off sobre a questão de Blue Ocean Strategy. Quais são como é que se pode convencer ou influenciar os jovens de uma forma real para eles enverdando por soluções fora da caixa, como Blue Ocean Strategy, para eles se engajarem, nomeadamente através de uma liderança de serviço, para assumirem a posição do país de uma forma consciente? Certo. É simples essa questão. Primeiro é ler. Só. Primeiro, ler. Se calhar depois definir o que ler, mas primeiro gostar de ler. Não ler porque te obrigaram. Parece brincadeira, mas as oportunidades estão todas em letras. Nenhuma oportunidade vem em garrafa. Todas elas estão em letras. Até quando é uma fotografia, até aqui quando colocam a foto do Antônio, depois dizem chá de coaching e liderança. Mas ler e não olhar letras. Ler. Procurar estar a par das coisas. Segundo ponto que nós jovens não temos é fé nas coisas. Aquele espírito de Davi Golias. Hoje em dia existem 1001 oportunidades na web para engajamento de jovens que só tens que sentar, ler e escrever. Responder perguntas, sei lá, mas ler. E eu posso desafiar um grupo de 10 jovens, colocar um application e dizer quem terminar e preencher com sucesso vai ganhar dinheiro. Não vamos fazer. Nós não nos preparamos para ler. Muitos de nós, hoje em dia, queremos assumir o país. Mandamos fazer nossos trabalhos. Com Beltrano, com Cicrano. É o Beltrano e o Cicrano que lê. Conheço jovens que têm especialidade em engenharia, não sei o quê, e ganham dinheiro com isso. É um crime acadêmico, mas eles fazem, porque as pessoas pressupõem isso. O segundo é o terceiro, é aceitar se desafiar. É nunca responder. Eu pergunto: Antônio, sabes nadar? A tua resposta como jovem não pode ser: não sei, nunca nadei. A tua resposta como jovem tem que ser: me é interessante. Acho que posso ter habilidades para ser um nadador olímpico. Mas de onde eu teria que começar? Eu disse àquela pessoa que eu não sei nadar. Mas de uma forma tão motivada que ela está disposta a me ensinar como nadar.
Então, a nossa atitude. E o quarto ponto, que é muito complicado e controverso, é que nós queremos coisas daqui para aqui. Por que é que eu tive problemas com o meu relacionamento, por exemplo, se calhar em algum momento outros problemas de outro âmbito? É que eu estou na iPhone e na iPhone não ganho nada. Em termos monetários, salário mensal, não ganho. E as pessoas me perguntam, mas eu quero, estás a fazer isso para quê? Eu conheço pessoas que eu já convidei. Olha, venha, vamos nos engajar nisto. Ah, não, isto não dá dinheiro. Há 2, 3 anos atrás, até hoje, a pessoa está sentada em casa e não tem dinheiro. E hoje, pelo menos, tenho conhecimento, tenho habilidade, posso fazer um trabalho ali, um trabalho lá e ganhar algum dinheiro. Mas essas pessoas que eu conheço, até hoje estão sentadas em casa e não têm dinheiro. Então, eu acho que esses são os desafios que nós temos. Certo. Mas o cerne deles é ler. Nós estamos mais prontos para reagir antes de ler. Viu-se que nas redes sociais é onde todos os jovens ia se colocar, e muita gente começou a colocar as coisas lá. O Antônio está a colocar esse nosso debate lá. Os outros colocam oportunidades lá. Muitas organizações, além de sites, têm as redes sociais para publicar as coisas, as oportunidades. Mas os jovens, nós, aliás, porque não sou nenhum velho, nós vamos lá nas redes sociais para comentar o cabelo da sua colaboradora. Mas ela também tinha que fazer aquela foto. Nem frisou, não sei se frisar o quê, porque não sei o quê. Ih, esse vestido aqui é igual ao meu, então não vou usar mais. Joe, aquele gajo está a pagar a lapida ali. Joe. Então, nós estamos a ir lá com a agenda de buscar oportunidades. Então, o cerne das coisas, ler. Se nós lêssemos, Antônio, apenas mais um parágrafo a mais do que lemos, Moçambique seria um lugar diferente. Nós íamos entender o que é Blue Ocean. Blue Ocean é nada mais, nada menos que entender que existe uma outra saída de lá de trás. E quando é dia de incêndio, todo mundo está a lutar daqui, eu vou sair de trás e vou estar salvo. Só isso. Problemas de Moçambique são muitos. Mas nós só vamos na solução que o Antônio desenvolveu. Muito bem. Para terminar, disse que o network, hoje nos dias de hoje fala-se networking em todo lado. E também disse que networking é capital social. Se juntarmos esses dois elementos, networking enquanto capital social, isto, por sua vez, enquanto uma ferramenta de liderança ou do líder, como é que o líder pode usar o networking para desenvolver e criar oportunidades de desenvolver ou criar valor ou agregar valor para outras pessoas, para si, para as outras pessoas e para si. É interessante a questão que coloca. No século XIX, o desafio era termos terra. Certo? Tinha terra, tinha tudo. Depois chegou um tempo que o desafio era ter dinheiro. Agora é ter conhecimento e conhecidos. O networking de referência. O negócio do século XXI, como Robert Kiyosaki escreve em seu livro Negócio do século XXI. Como é que a gente faz isso? Primeiro temos que ler. E voltamos para ler. Eu conheço pessoas que conhecem o Presidente da República, são próximos ao Presidente da República, mas porque não lê, porque não tem uma visão de explorar oportunidades, não vão usar o networking que o Presidente da República tem, que um primeiro-ministro tem, que um empresário tem. Conheço pessoas que são amigos de empresários, mas não exploram e não se deixam explorar, porque não lê, porque é amigo do Antônio, sequer sabe o que Antônio faz. Porque, por exemplo, a gente vai fazer uma entrevista de emprego. E
Vamos, acordamos, lemos muito sobre matemática, português, não sei o quê. Estamos para ir fazer uma entrevista na António Sendai. Sequer sabemos o que é António Sendai e qual é o espírito. Se calhar ao lermos vamos descobrir que conhecemos uma Vilma que trabalha lá e ela pode nos falar um pouco da visão da empresa, das perspectivas e vemos se nos se enquadra conosco. Aí a nossa rede de contato, mas é uma pessoa que conhece a Vilma, que se calhar conhece o Antônio, mas não sabe que o Antônio e o António Sendai são pessoas similares, são tipo parte do mesmo processo. Se calhar ontem esteve com o Antônio a tomar uma cerveja num sítio qualquer, mas porque não lê. Só vai dizer, sabes, eu tenho uma entrevista amanhã, pô. E aí eu vou ter que bazar, tenho uma entrevista amanhã. Mas esteve com a entrevista ao seu lado. Sequer teve a oportunidade de se calhar explorar, procurar saber essas coisas todas. Não, nós, sim, networking é um negócio do momento. Mais vale conhecer pessoas do que ter dinheiro, do que ter coisas, conhecimento de pessoas. Mas nós, muitos de nós, jovens moçambicanos, vou falar da realidade que eu conheço, de outros países não conheço. Muitos de nós não temos networking. Já estivemos com pessoas. Não temos networking, já estivemos com pessoas. Há pessoas que para chegar, por exemplo, a um chefe de Estado, só tem 2 pessoas à sua frente, mas não sabem. Se calhar tem uma ideia, o que pode desenvolver, revolucionar a ele e a jovens de todo o país. E para chegar a quem pode lhe ouvir, só tem 1 ou 2 pessoas. Porque o valor do networking disse que se você tem networking, você tem que ter no máximo 4 pessoas para chegar aonde a pessoa que você pretende alcançar. Que toma decisão. Sim, há pessoas que me conhecem, por exemplo, brincam comigo, conversamos juntos, mas não me exploram. Se calhar eu estou a 1 ou 2 pessoas de uma pessoa que essa pessoa quer. Mas com alguma felicidade tenho notado, alguns jovens me ligam, Nélio, sabes, eu tenho uma ideia, quero desenvolver assim. Eu sei que tu conheces o Antônio. Tu podes me conectar com o Antônio para eu conversar com ele, eu só quero conversar com ele. Antônio, tudo bem? Como é que está a tua agenda? Está meio apertada. É uma ideia interessante. Peço que ouças. Troco os contatos, as pessoas falam, e depois trocam e vão. Então, é neste momento que aquela ideia vai beneficiar o dono da ideia e os jovens à sua volta. O meu amigo Antônio, então todos vão sair a ganhar. Então, se calhar apelar a todos nós, incluindo a mim mesmo, que não podemos ter medo das pessoas. A única coisa que temos que preservar é o respeito. Sabemos respeitar o espaço de um e desta forma fazermos-nos merecer do respeito daquela pessoa do nosso espaço. Mas não podemos ter medo de falar, expor o que nós sentimos. E não podemos ter medo nem vergonha da nossa história. Até se foste um presidiário, fale disso. É uma lição para que outro não seja presidiário. Mas a base disso é lermos. Porque só através da leitura vamos conhecer o nosso propósito de vida. Eu descobri que o meu propósito de vida é servir porque eu li. Porque eu cruzei a leitura com a realidade que está a acontecer à minha volta. E quando eu falo de ler, não estou a falar de ler romances só. Ler várias coisas. Jornal, livros nacionais. Às vezes nos focamos em ler livros estrangeiros. Enquanto temos escritores de nome aqui, temos o Antônio, temos o Yacine, temos o Ayrton, temos a Paulina Chiziane. Temos vários escritores que escrevem. O interessante desses todos que eu mencionei é que não escrevem coisas da Ford. Escrevem coisas daqui de Maputo, dali do Xaixai, de Metuge. Então, essa realidade que vais pegando, vais cruzando e fazendo uma visão e começar a explorar. Eu diria que para eu explorar minha rede de contato, eu tenho que saber o que eu quero. E em função disso, eu sair para fora e nunca ia ser para dentro. E sair para ir começar a procurar essas pessoas, começar a partilhar as ideias, conviver nas festas. E ninguém vai roubar tua ideia como tal só porque falaste dela. A ideia é sua. A pessoa até pode tentar te simular, mas não vai te roubar. Então, quanto mais partilha, vais tendo o output daquele primo pessimista, daquele otimista, vai dizer, não, passa lá, está certo. E aquele vai dizer, mas mesmo queres montar um estudo se nem tens luzes LED? Dizer,
Ele vai falar no pessimismo, mas para si, o catch é aquela parte ali. Certo. Então, mas tu sabes quem vende luzes LED. Se não tens dinheiro, vais dizer, olha, eu promovo tua empresa, tu colocas as tuas luzes LED para o meu programa, eu faço sempre promoção da tua empresa, o meu público vai saber onde comprar luzes LED. Então, eu tenho dinheiro? Não vou comprar as luzes LEDs porque não tenho dinheiro. Mas eu tenho network, eu sei quem vende. Eu descobri que tenho essa necessidade por causa do meu networking familiar. Então vou cruzar com o meu networking de relacionamento de amigos e vou ter um programa que vai beneficiar a mim e as outras pessoas que vão me ver. Excelente. Muito obrigado, Nélio, pelo tempo que dispensou para partilhar esta rica lição de liderança. Assim auguramos maior sucesso, que continue com esta animosidade, bom ânimo e esta força fora do comum para continuar a impactar pessoas e transformar vidas. Desejamos maior sucesso, que o Senhor continue a te abençoar. Amém. Estas lições encontram disponíveis na nossa plataforma Facebook, Antônio Centras Baixo Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras Baixo LDA e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.